Boa noite. Alugar um veículo tem sido uma alternativa cada dia mais comum entre os brasileiros e os números comprovam essa tendência. O faturamento do setor cresceu 30% no ano passado em relação a 2009 e a estimativa é que a quantidade de carros para locação dobre até 2016, quando o Brasil vai sediar as Olimpíadas. Divago procurou a locadora para reservar um carro. Pelo menos 2 vezes ao mês, loca um veículo para viagem de trabalho. Os motivos da praticidade, da comodidade e da assistência, 24 horas e pronto atendimento. Eu tive até mesmo um fato dia esses atrás que o carro deu um certo problema, foi nós ligarmos, nós não ficamos nem 20 minutos esperando assistência. Nesta locadora, a frota é de 20 veículos, mas eles quase não ficam no pátio. O aluguel não é uma coisa assim, como se diz assim, absurda, né? Então tem crescido muito, principalmente pessoas de poder aquisitivo baixo, que quer viajar com a família e tudo, então tem crescido muito. A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis estima que o faturamento do setor tenha alcançado quase 6 bilhões de reais em 2010, um crescimento 30% maior que em 2009. O meu carro particular eu deixo só para passeio mesmo e prefiro alugar porque os preços são bem mais acessíveis e a facilidade também hoje para alugar um carro. Os carros são segurados, nós viajamos tranquilamente, qualquer risco, qualquer dano material, a empresa ressarce. Os investimentos em infraestrutura que acabam fomentando a terceirização de veículos e a expansão do turismo no país são apontados como os responsáveis pelo bom desempenho do setor. Tanta procura fez com que as locadoras aumentassem a frota. No país, somam 450 mil veículos para locação. Esta empresa, que tem hoje 40 automóveis, já pensa em investimentos. Nós estimamos, em média, de 20% a 25% o crescimento para este ano. A Aires tem 6 veículos na empresa e, mesmo assim, precisa alugar outros. Acontece de ter uma demanda maior, e nós precisamos alugar carros. E os carros geralmente são novos, o que me garante assim, uma segurança maior para a minha equipe. O incêndio foi registrado hoje à tarde em Uberaba e a Polícia Civil prendeu 6 homens suspeitos de roubar caminhões e máquinas agrícolas no Alto Paranaíba e nos estados de São Paulo e Goiás. A operação envolveu a Polícia Civil de Patos de Minas e de Uberlândia. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Uberlândia. Segundo a polícia, os bandidos agiam no Alto Paranaíba e em mais 2 estados. 4 carros e uma moto foram apreendidos. A suspeita é que os veículos eram utilizados nos crimes. A polícia ainda não confirmou se os veículos foram roubados. Um dos presos, Dorinato Gomes de Oliveira, de 30 anos, é suspeito de envolvimento no assassinato de Lúcio Nogueira, delegado de Divinópolis. O crime foi há 4 anos na fazenda da vítima. Ele foi executado com vários tiros. E um incêndio foi registrado nessa casa abandonada em Uberaba hoje à tarde. As chamas se alastraram rapidamente e parte do imóvel ficou destruída. O fogo provocou várias rachaduras nas paredes. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso. O Corpo de Bombeiros controlou a situação em cerca de meia hora. Ninguém se feriu. A Defesa Civil foi chamada para avaliar o local, que deve ser interditado. E novamente um temporal assustou moradores de Uberaba. De acordo com a Defesa Civil, na noite de ontem choveu 28 milímetros, ou seja, a quantidade equivalente para 3 dias. Para se ter uma ideia, a média normal é de 5 a 10 milímetros diários. Houve pontos de alagamento nas avenidas Leopoldino de Oliveira e Santos Dumont. A água ficou acima da calçada. Pedestres ficaram ilhados. Motoristas que tentaram passar se arriscaram pelos trechos alagados. E mais uma vez o número de descargas elétricas assustou. Neste canteiro de obras, amanhã foi para contabilizar os prejuízos. O vento arrancou 300 telhas. Algumas paredes e até o padrão de energia entortaram. A construtora perdeu computadores e documentos. Perto dali, às margens da BR-262, 2 placas, uma de ferro e outra de madeira, foram danificadas. Aqui o vento foi tão forte que espalhou os pedaços de telhas por todos os cantos do bairro. Reparem na quantidade que já foi retirada. Veja só como ficou o quintal desta casa. Funcionários da empresa trabalharam na limpeza do bairro durante toda a manhã. Até pedaços de madeira foram retirados dos quintais e das ruas. E a chuva continua em grande parte do estado. Amanhã a mínima prevista para Oliveira é de 20 graus, 23 em Centralina. Já a máxima não passa de 28 graus em Comendador Gomes e 29 em Pirajuba e a umidade fica na casa dos 82%.
O índice de criminalidade violenta em Minas Gerais nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado caíram mais de 16% em relação ao mesmo período de 2009. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação João Pinheiro. São caracterizados crimes violentos aqueles que expõem a vítima a graves danos físicos e psicológicos, como tentativa ou homicídio consumado, roubo à mão armada e estupro. Durante o terceiro trimestre de 2009, foram registradas no estado, em média, cerca de 24 ocorrências de crimes violentos por 100 mil habitantes. No mesmo período do ano passado, a taxa foi de menos de 20. Ou seja, de julho a setembro de 2010, houve 12.055 crimes violentos em Minas Gerais, número que em 2009 chegou a mais de 14.300. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes também houve queda no crime violento, 14%. Caiu de 42 ocorrências para cerca de 36. Uberaba, no Triângulo, apresentou redução de quase 20% na taxa média trimestral, passando de 44 para 35. A taxa de crime violento contra o patrimônio também foi reduzida. Outro índice em que houve queda foi o de homicídio consumado. Policiais civis e militares fizeram hoje uma vistoria no residencial Tupã, em Ituiutaba. As casas que integram o programa Minha Casa Minha Vida foram invadidas por famílias no fim de semana. Os policiais fotografaram a área e registraram boletins de ocorrência identificando proprietários e invasores. A previsão era de que o residencial fosse entregue aos moradores este mês, mas a obra ainda não foi concluída. Preocupação em Uberlândia, 2 bebês estão isolados na UTI neonatal com uma superbactéria. Durante entrevista coletiva no Hospital de Clínicas, a chefe do setor de serviços informou que os 2 bebês passam bem. Outros 12 estão em quarentena por precaução. Uma equipe do Serviço de Controle de Infecções Hospitalares investiga como os bebês contraíram a bactéria. As reuniões ordinárias na Câmara de Vereadores de Araxá foram retomadas. Ontem, na volta do recesso, plenário vazio. Os parlamentares fizeram uma sessão rápida e, por meio do voto secreto, elegeram as comissões para este ano. As reuniões serão realizadas no prédio antigo até que o plenário da nova sede fique pronto. Os outros serviços já funcionam nas novas instalações, que ficam no setor sudoeste da cidade. Em Uberaba, a primeira reunião plenária do ano será na próxima segunda. Em Ituiutaba e Divinópolis, os trabalhos recomeçaram na última terça-feira. Para que um compositor receba pela criação, existe o recolhimento de uma taxa para o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos Direitos Autorais. Na região, o aumento nessa arrecadação beneficia os pequenos artistas. Simplesmente tudo, você na minha vida, simplesmente tudo. Essa dupla foi formada há mais de 10 anos, mas o que deu peso à carreira dos artistas foi a composição de letras e melodias. Os dois trabalham com algumas editoras que registram as músicas compostas por eles. A Abramos vai lá, cobra o ECAD cobra rádio, TV, show, essas coisas, e passa para a Abramos e a Abramos repassa para a gente. O que recebem é uma taxa relativa ao direito autoral, que deve ser paga quando a composição for executada em rádios, emissoras de TV, bares ou qualquer outro estabelecimento, como prevê a lei federal. Quem faz isso é o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Mas alguns artistas acreditam que o trabalho não tem sido feito da melhor forma. A transparência dos atos de quem toma conta da gerência da ECAD, né? A transparência tanto na distribuição de fatores, né, fatores pecúnia mesmo, e fiscalização dos shows. Em Uberaba, no ano de 2010, o valor total de arrecadação foi R$ 976.127. Shows e eventos tiveram a maior participação, de 29,4%. Isso garantiu a centenas de autores a remuneração correta pelo uso de suas músicas. Esse empresário contribuiu para estes números da arrecadação, a obrigação que se faz necessária para quem está no setor de bares e casas noturnas, para ele já é rotina há muitos anos. O que é feito, o que não é feito dessa arrecadação, acho que para o empresário não interessa. Ele tem que pagar porque é uma lei federal. Em Uberlândia, o escritório regional atende 70 cidades da região. Todo esse valor que é arrecadado
Existe um percentual que é retido pelo ECAD para manutenção da estrutura, né? Existe também um percentual que é retido para as associações que administram o ECAD, mas a grande maioria, 75,5% do valor arrecadado, é distribuído para todos os titulares, os autores e compositores do país todo. Este cantor e compositor, que é especialista em direitos autorais, critica a forma que hoje é feita essa cobrança. Tem muitos músicos aí que estão tocando na rádio e eles não fazem parte de associações que o ECAD representa. Então, as músicas desses autores jamais poderia ser cobrado qualquer valor, né, referente à utilização musical pelo ECAD. Porque mais ou menos ele dizia assim, eu sou dono de todas as músicas, quaisquer que sejam, mesmo se o autor ou o detentor não me passou o direito. Falta pouco para a maior festa popular brasileira. No Centro-Oeste, o Carnaval de Abaeté é um dos mais tradicionais e alguns setores já lucram com a chegada da folia. Em um dos hotéis da cidade já tem gente no ritmo da festa. 80% dos quartos já foram reservados. O pacote para o carnaval custa entre R$ 480 e R$ 620 e inclui 5 diárias. Mais ou menos 2 meses antes do carnaval, a gente faz uma renovação de roupa de cama, toalha, já começa a preparar fornecedores para fornecer para o hotel mantimentos. É a melhor época do ano para o setor. E para conseguir atender a demanda, mais funcionários serão contratados. Aumentamos camareiras, né, uma faixa de 50% a mais das camareiras. Colocamos segurança no hotel. A população quase dobra nos dias de festa. Nós temos 24 mil habitantes, chegamos a quase 50 durante o período do carnaval. Para hospedar tantos foliões, os moradores alugam as próprias casas. Eu ofereço 5 cômodos e a gente fica a família toda fica num quarto com a suíte. Um espacinho no apartamento custa R$ 250 por pessoa e é com o lucro do carnaval que a Márcia e o marido pagam as despesas das filhas que estudam fora. Une o útil ao agradável para mim, porque a gente vive aqui na casa os dias, dias de festa, que a casa vira pura festa mesmo. E, além disso, eu ganho dinheiro, né? Há 4 anos, esta casa é alugada no período do carnaval. Só que nesta temporada, o valor do aluguel praticamente dobrou. É que, com o lucro dos anos anteriores, os proprietários reformaram a residência, construíram uma varanda com churrasqueira e piscina. Agora, quem na festa passada pagou cerca de R$ 2.800 pelo aluguel, este ano vai pagar R$ 5.000. Em contrapartida, terá mais opções de lazer. Aqui, os moradores saem de casa para dar lugar aos foliões. A família toda teve lucro. Depois de 4 anos recebendo o público do carnaval, este comerciante já fez várias ampliações no estabelecimento. Comecei numa loja muito pequena, tive a oportunidade de ir para a esquina e assim, aproveitando sempre a festa de carnaval para realmente fazer as ampliações, fazer todas as mudanças, porque a gente sabe que é um investimento seguro. Por hoje é só. Até amanhã.